como administrar isso e fazer com que o São Paulo esteja hoje, mesmo com todos esses problemas, brigando por uma possível pré-Libertadores, vai? Se pode dizer assim, óbvio que tem possibilidades, mas vamos colocar pré-Libertadores como objetivo. Como é que é esse trabalho interno? É um trabalho, não é tão simples, mas ele exige coisas bastante objetivas. Primeiro, a noção de pertencimento. Eu tenho que entender onde eu estou, que clube eu estou, que história ele tem e qual é o dado de realidade que eu encontro naquele momento como profissional, né? Nenhum executivo, gestor, qualquer pessoa que tenha o privilégio de trabalhar no São Paulo, ou a oportunidade de trabalhar no Flamengo, ou o privilégio de trabalhar no Grêmio, ele desconhecerá que a ele sempre será cobrada a conquista. Porque esses clubes são clubes conquistadores. Fato. Né? Está no seu DNA. Fato. Mas, cada vez mais, o que o legado histórico deixou, e ele é importante para que você entenda como pertencer a esse clube, ele não necessariamente garantirá a vitória por declaração. Você tem que trabalhar por isso, você tem que entender se você pode conquistar ou não. Né? E aí entra, se tu me permite um parêntese, eu acho que esse é o grande poder transformador da nossa atividade profissional e de vocês que analisam a nossa atividade profissional. A métrica de avaliação de um executivo, de um gestor, de um treinador, de todo mundo que trabalha nessa indústria, ela tem que ser um pouco diferente. Ela não pode estar relacionada puramente com a conquista, com a vitória. Com o resultado ali. Por quê? Porque você trabalhará num clube que não será possível conquistar. E eu não estou falando de São Paulo. Sim. Né? Então, quando eu chego no São Paulo, eu estou num clube tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, um clube que foi referente em todos os aspectos. Mas o clube que nós encontramos, não eu, não era aquele clube. E, portanto, ele precisava de uma reconstrução. E eu digo isso, essa é uma palavra que o presidente usa, toda a diretoria usa, e eu uso porque eu vivi isso. Sim. O São Paulo fez uma reconstrução estrutural, conceitual, de elenco, e aí as questões financeiras eu me permito não entrar porque não é a minha área, mas assim, o clube já tinha dificuldades financeiras quando nós chegamos, profundas dificuldades financeiras. Né? E o torcedor quer o quê? E é o direito que ele tem, porque é a paixão dele, ele quer ser campeão da Libertadores, campeão do mundo. Mas como é que o São Paulo volta a ser, Denilson, campeão da Libertadores? Estando nela. Essa gestão, nesse período de 4 anos e 11 meses, nós tivemos em 3 Libertadores. Tem clubes grandes que às vezes ficam 10 anos sem estar numa Libertadores. E obviamente, e nós chegamos em quartas de final, fomos classificados 2 vezes, se não me falha a memória, por clubes que restaram campeões. Então a gente não perdeu para qualquer time. Agora, recentemente, perdemos para um clube que eu, com todo respeito, acho que se nós jogássemos 5, 6 jogos, a tendência é que nós ganhássemos todos. Infelizmente, perdemos os 2. O segundo jogo é um jogo muito emocional, tu sabe disso, tu jogou bola em altíssimo nível. Você está falando da LDU, né? E no ano passado o Botafogo nem perdeu os jogos, né? Então, claro que o torcedor de São Paulo não quer escutar isso. Ele quer saber quantas contratações nós vamos fazer, porque a grande parte acha que o meu papel é contratar e demitir jogadores, e vocês estão vendo que é muito mais do que isso. A gente tem todo um suporte da diretoria para fazer muito mais do que isso. Mas o clube só voltará a ser, se possível, aquilo que foi um dia, se ele entender esse processo de transição, em que terá frustrações, em que terá derrotas, em que terá que se justificar, porque quem perde explica, quem ganha conta história, não tem jeito. Né? A nossa realidade é uma realidade de 5 finais, 3 títulos, um protagonismo esportivo que o clube não tinha na sua história recente. O São Paulo faz 2 finais de Campeonato Paulista e ganha uma. Rui, que é isso? Mas faz um resgate histórico. Quantas vezes o São Paulo fez nos últimos anos 2 finais? Conquista um título paulista, que é muito importante, é o campeonato mais difícil. E se não me falha a memória, há 9 anos não conquistava um título. 2005. Então assim, e nós estamos falando, nós não estamos falando de 10 anos. Eu não estou há 10 anos no São Paulo. A diretoria que está comigo, que eu estou com eles, não está há 10 anos no São Paulo. Ela está há 4 anos e 11 meses. Né? Então assim, eu acredito que é entender o momento que tu estás, trabalhar com a realidade que te é dada. Não adianta para um executivo de futebol reclamar, pô, mas o outro tem dinheiro, eu não tenho dinheiro. Não, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Olhar para o jardim do outro, às vezes, é prejudicial. Pode olhar como provocação, como referência, como o São Paulo era olhado há alguns anos, né? Mas sempre entendendo o que tu tens nas mãos, o que tu tens que fazer. Ô Rui, você acha que existe, eu não estou falando você, tá? Mas você acha que existe instituição, uma vaidade de olhar, sendo redundante, com esse olhar
os clubes hoje, Palmeiras e Flamengo, que são os que elevaram o sarrafo, existe uma vaidade no clube, instituição, olhar com esse olhar que você, redundância, com esse olhar que você comentou? Eu não sei se existe essa vaidade, eu sei que existe a necessidade dos profissionais de olhar esses dois clubes. Entendi. Eu não posso dizer que eu sou executivo de futebol se eu não buscar entender o que o Flamengo está fazendo, o que o Palmeiras está fazendo e o que outros clubes que estão fazendo errado estão fazendo. Né? Porque essa é a minha indústria, é essa indústria que eu participo. Eu tenho que ter a leitura do cenário. Denilson, o Flamengo fatura hoje o que fatura um clube da Premier League. E ele não está na Premier League. Sim. Né? Como é que eu vou ser competitivo contra esse clube? Como, Rui? Né? Porque assim... Fazendo algo diferente. Nesse período que você citou, você é campeão de Copa do Brasil em 2023. Contra o Flamengo, inclusive. Contra o Flamengo, inclusive. Eliminando o Palmeiras, eliminando o Corinthians. Em 2019 você estava no Atlético Paranaense, no título da Copa do Brasil. Não, eu participei da montagem daquele elenco, fui campeão da Sul-Americana com o Atlético Paranaense. E participou da montagem do Grêmio também, campeão em 2016. Quando a gente fala assim, recentemente, né, São Paulo conseguiu ganhar essa Copa do Brasil, Atlético Paranaense, Grêmio, o Inter tá com uma dificuldade de protagonismo aí recente. A única chance desses clubes é ganhar uma competição, me perdoe a expressão, não é aleatória pelo acaso, né? Mas ela premia um pouco mais a aleatoriedade, a gente está falando de competição mata-mata, do que uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro. Tá muito difícil de protagonizar com Flamengo e Palmeiras, a gente vai se render a isso, tipo, né? Vamos ter uma espanholização do Campeonato Brasileiro. Demais com o Tite, hein, velho? Eu acho que esse é o desafio, né? Porque você conseguiu, eu estou usando o teu exemplo vivo aqui. Porque, né? na verdade, assim, nós temos que demonizar, para ficar nas palavras bonitas, demais. Eu não demonizar eu não achei nenhum ainda. O projeto do nosso adversário, né? Do meu vizinho, Sim. Ou o projeto do Flamengo. Não, nós temos que entender o que aconteceu para que chegasse nesse nível. Eu acho que nesse meio tem muita coisa para acontecer, né? A gente tem que premiar os projetos de gestão mais qualificados, a gente tem que ser mais criativo em outras coisas. Mas vai chegar um momento em que essa distância de receitas nos clubes, a capacidade que um clube tem de gerar receita, de comprar jogador, de intervir no mercado. Por exemplo, nós perdemos 3 atacantes por lesões, não lesão muscular, e a gente teve que trabalhar dentro do que a gente podia fazer, né? Quando o Real Madrid perde um centroavante, ele vai lá e vê quem é o melhor centroavante que tem na Croácia. Quanto é que custa? 70 milhões de euros. Traz. Né? E isso está instalado no Brasil hoje através do Flamengo, por exemplo. Para não dar outros exemplos que podem me gerar algum problema. Né? O Flamengo hoje contrata jogadores de 30 milhões de euros. Né? Bom, jogador do Atlético de Madrid. Acabou o futebol? Não. Nós temos que... e aí tem vários níveis de discussão. A minha discussão é de gestão desportiva. O que eles fazem? Eu tenho que ser melhor do que eles. Né? Nós já tivemos enfrentamento com eles em que nós somos melhores. Porque é futebol. Não é uma ciência exata. Né? É um perfil de atleta diferente, é manter as coisas mais estruturadas, porque senão o Real Madrid seria campeão de tudo sempre, como preponderantemente é, né? Quase sempre. Né? Então, assim, hoje o City. Né? Exato. Não há nenhuma dúvida. Você tem o Liverpool. Não há nenhuma dúvida, Denilson e Chico, e todo mundo que está nos ouvindo aqui deve ser um montão de gente, que fazer futebol com muita capacidade de investimento te leva a ser campeão mais vezes. Está mais próximo, né? E fazer futebol com pouco investimento é muito mais arriscado. O teu índice, o teu percentual de erro é maior, porque você acessa outras plataformas, né? Mas esse é o grande desafio também.